Boa noite, eu sou Trícia Tadros e esse é mais um programa diretamente da TV Diário Record News de Manaus. Na semana passada, nós conversamos a respeito do caso Dídia com a psicóloga forense Mari Reis. E foi falado a respeito da mãe narcisista. Acontece que surgiram uma enxurrada de perguntas a respeito do que são os pais narcisistas, como reconhecer os pais narcisistas. E a gente a chamou de novo. Vocês pediram, ela voltou. Mari Reis, conta um pouco pra gente. Explica o que são pais narcisistas. Olá, Trícia, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por aceitar de novo esse convite. Mas eu fiquei impressionada com o número de pessoas que desconfiam ter pais narcisistas. A questão é que a gente fala muito de maridos, né, esposas, mas falar de pais narcisistas causa realmente esse impacto, né? E quando a gente se refere a pais narcisistas, a gente está se referindo a uma figura que era para cuidar, zelar, e de repente essa figura paterna ou materna desenvolve uma certa inveja do próprio filho ou da filha, né? Às vezes os filhos conseguem um patamar melhor, né, uma estabilidade ou um destaque melhor e ele sente-se acuado. Então ele começa a manipular, ele começa a fazer com que esse filho se sinta humilhado. A humilhação é um dos pontos no narcisista, né, de ver o sofrimento do outro, o entristecer do outro. E com esses comportamentos, esses filhos, eles acabam entrando em quadros depressivos, de ansiedades, pessoas que não conseguem se manter em relacionamentos, pessoas que não conseguem se manter no emprego, porque a partir do momento em que uma chefia cobra, né, ele vem com a figura dos pais na cabeça. E aí ele acaba pedindo demissão. Então, gera várias questões nessa pessoa. Então, o filho de pai narcisista é aquele filho extremamente cobrado e que não aguenta pressão, é isso? Exatamente. Mas, Mari, não necessariamente o filho bem-sucedido gera a inveja. Existem pais extremamente bem-sucedidos que são extremamente narcisistas. São pais que dizem, que mostram que aquele é o jeito certo, que só existe um jeito certo de viver, que ele é superior a todo mundo, que sem ele nada vai dar certo. Pais e mães, né? Sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, Trícia, não necessariamente os pais narcisistas, eles tratam todos os filhos, eles escolhem um. E aí, assim, geralmente, vamos falar de um casal de irmãos. Ele vai escolher uma vítima e ele vai idealizar o outro. Porque ele tratando esse aqui bem, ele sabe que ele vai mexer com o outro filho, aonde ele escolhe para ser a vítima. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi, vamos ver se o telespectador entende. Nem sempre os pais narcisistas são narcisistas com todos os filhos. Eles escolhem uma vítima? Exatamente. Mari, eu tô chocada. Eles escolhem aquela vítima e eles acabam maltratando esse psicológico desse filho, agradando demais o outro, né? A gente até tem um ditado que alguém fala assim, nossa, você só fala mais de um filho, né? Você só tem um filho. Um filho preferido. Isso, né? existe a essa... questão do filho preferido. Antigamente se falava muito, o único filho homem, que o filho homem... Isso já era uma pitada de narcisismo? Sim. Eu costumo falar que os transtornos, eles não vieram agora, eles já existiam, mas não tinham nomes, né? Hoje, com o avançar dos estudos, a gente consegue dar nome aos transtornos, mas já existia há muito tempo, né? Aquele filho que se sentia rejeitado, né, que se revoltava muitas vezes, e esse pai, ele acabava envolvendo esse filho que realmente para se revoltar, para não seguir um caminho mais correto. Ou então ficava uma pessoa extremamente introvertida, Sim. Uma pessoa insegura, né, que por um tempo você achava que era síndrome do filho do meio. É isso. Né, porque o filho do meio geralmente era essa vítima perfeita, né? Sim. Era a vítima desse tipo de tratamento, porque antigamente existia
uma questão meio que cultural, né? De se tratar melhor o filho mais velho, né? O primogênito. Sim. Isso aí também já era um indicativo de que existia uma preferência, né? Um certo toque de narcisismo. Fala um pouquinho pra gente. Essa questão do comparar, tinha um filho preferido ou não preferido, a gente não pode generalizar. Sim. Porque o narcisista, ele tem um perfil, ele traça um perfil. O perfil principal, as características principais é a humilhação. É rebaixar o outro, é se sentir superior ao outro, é deixar a ponto assim de ignorar totalmente a qualidade daquele filho. Então vamos entender assim, digamos que um casal tenha 3 filhos. Nesses 3 filhos ele escolhe um preferido ou ele escolhe uma vítima? Geralmente é uma vítima. Uma vítima? É uma vítima. Tá. E aí essa vítima ele vai utilizar para fazer com que o outro filho seja feliz? O preferido, o escolhido. Maltratar um irmão faz com que o outro filho se sinta melhor. Mari, eu realmente... Desculpa, mas a minha cabeça está dando um nó. Explica de uma forma assim clara que eu e o nosso telespectador possamos entender. Tá. Se na cabeça de uma pessoa como eu, se você só tem espaço para amar um filho, você vai ter um filho único, né? Mas aí tu me dizes, não, pessoas têm vários filhos, mas desprezam alguns deles. Como assim? Me explica, por que ter mais filhos se você só tem amor para um? O narcisista, ele é uma pessoa, no eu dele, uma pessoa totalmente infeliz, uma pessoa insegura, geralmente é uma pessoa que sofreu abuso, desprezo, abandono. Então, ele vem com naquele meio de vingança. Então, ele escolhe uma vítima. Geralmente, essa vítima é um filho que não foi planejado, é um filho que ele cresce escutando, eu deveria ter te abortado, não ter te planejado, você não foi bem-vindo, você veio porque foi intruso. Já começa de muito cedo, tá? As palavras. Falhou. Isso. Eu usava DIU. Então, assim, ele já vem com essa fala da criança, a gente está falando de um ser humano, uma criança. Você foi filho da reconciliação. Sim. Filho então, do álcool. A criança, ela já vai crescendo como se ela estivesse ali porque foi um acidente, né? Que o pessoal falava muito, né? Antigamente, eu tô grávida, mas foi um acidente. Acidente, eu pequena, quando escutava muito isso, eu imaginava realmente... que era um acidente. Uma queda, um atropelamento, porque filhos, gente, não são acidentes, gente. Existem filhos da violência, que é um caso completamente à parte. Existem filhos que foram escolhidos e existem filhos que não foram prevenidos, né? Mas você dizer que aquela criança é um acidente repetidamente faz com que a autoestima dessa criança fique muito abalada, né? Sim. E aí essa criança, ela já vem com a síndrome da rejeição desde muito cedo. Ela já cresce insegura, ela já cresce assim com dificuldade de se relacionar. Ela tem muita dificuldade porque ela não tem esse apoio. É muito visível, a gente vê um pouquinho mais lá atrás, vamos colocar uns 15, 20 anos, os pais que eles falavam, fulano passou de ano, obrigação dele. A outra é o meu queridinho, porque é caçula. Então, assim, ele já existiu essa violência, que a gente chama da violência psicológica, que já existia há muito tempo, né? Mas que ninguém conseguia descrevê-las, mas já existia. O narcisista, ele vem sempre com esse intuito de vingança, de alguma coisa que fizeram para ele lá, e aí ele reforça no meio dele a criação, o desprezo, o abandono e passa para os filhos. É sempre quando fazem alguma coisa para ele ou é um transtorno de personalidade sem necessariamente ter tido uma história de uma infância difícil? A maioria do transtorno, ele vem, mas ele desencadeia, ele intensifica com o meio, com a vivência dele.
Tá? Aqueles filhos únicos que são muito mimados, eles têm tendência a se tornarem pais narcisistas? Depende muito deles, depende da muito da criação. situação, da criação. Porque hoje, Trícia, se você ouvir os nossos jovens, os nossos adolescentes, eu acredito que os nossos filhos, eles não falam em ter filhos. É verdade. Né? Eles não falam em ter filhos e antigamente, de alguma forma, né, filhos eram sinal era de necessário status. De amor, né, de filhos eram sinal de status. Eu me recordo que as pessoas te cobravam muito para casar até uma determinada idade, porque senão ficaria no caritó. Gente, para quem não sabe, caritó no Nordeste é uma prateleira que ela é muito alta, onde se guarda bens preciosos ou coisa perigosa. Então, se falava no caritó uma pessoa que ninguém tinha alcançado, né? Ninguém tinha chegado perto, né? E consideravam ali a mulher a partir dos 30 anos, né? Alguma coisa assim, no caritó, quer dizer, essa ficou para titia, alguma coisa assim. E homens acima dos 40, ainda não casou, tem algum problema. Sim, sim. Né? E aí, Mari, depois que a pessoa casava, quando vem os filhos? Logo em seguida vem essas perguntas. Essas perguntas, porque não era normal não se ter filhos. Sim. E também não era normal filho único. Então, determinados casais não tinham a menor vocação para a paternidade, para a maternidade, e tinham filhos porque era o normal. O normal era casar até uma determinada idade, porque senão ia ser considerado estranho, e o normal era ter filhos, porque senão seria considerado estranho. A ponto de mulheres que às vezes não conseguiam, a medicina não era avançada, a ponto de hoje ter essa gama de tratamentos, né, para infertilidade, essas mulheres até se culparem e adoecerem por não poderem gerar filhos, né? Maria, eu vou pedir um minutinho de comercial, a gente volta já com esse tema que é super importante e que a gente não debateu anteriormente. A gente volta já. Voltando aqui com a psicóloga Mari Reis, falando sobre pais narcisistas. Mari, antes do intervalo nós estávamos falando quanto a sociedade cobrava que o normal fosse casar, o normal fosse ter filhos, para pessoas inclusive nada vocacionadas, né? Sim. E aí, algumas dessas pessoas tinham filhos para atingir um determinado status, né? E acabavam se divertindo ao maltratar? É o prazer. O prazer de se sentir bem em ver a dor do outro. O prazer que um narcisista sente em ver a dor do outro é um prazer assim comparável a você estar com muita fome e você conseguir se alimentar e aliviar. É esse o prazer que o narcisista sente. Mas por que esse prazer com os filhos? Volto a falar no ponto da inveja, né, dessa criança não ter sido planejada, dessa criança estar no status ou não. Você trouxe antes, mas Mari, tem gente que não tem muita coisa e esses pais têm inveja. A inveja, ela vem, não é daquilo que você tem, às vezes você tem um brilho, você tem você é uma pessoa que as pessoas te adoram, gostam da tua companhia, que o narcisista, ninguém gosta de estar perto de alguém que é negativo, ninguém gosta. E a gente sabe hoje, principalmente, a gente percebe, é muito visível. E o narcisista não é aquela pessoa que se acha o máximo? Sim. Olha só, o narcisista, ele é uma pessoa totalmente fragilizada por trás daquela máscara que ele usa. A máscara dele... É aquela pessoa cima, no poder, aquela pessoa que está em destaque. E o interior dele é uma pessoa... É destruído. Fragilizada. É uma pessoa que invejou um irmão, é uma pessoa... Sim, é isso? Sim. E aí, quando ele se torna pai, ele resolve que aquele filho é um objeto dele
E ele pode... Um objeto de vingança, de prazer. Inconscientemente. Porque os filhos. Porque o filho é indefeso. Sim. Porque o filho, ele está aos cuidados daquele pai e o pai... O filho, ele, de alguma forma, uma criança, ele é manipulado pelos pais, pela educação, né, pelo cuidado. E, às vezes, os pais mantêm esse comportamento por toda a vida adulta do filho também, né? Sim. Aí, o que acontece? Quando ele passa dessa fase de cuidador, que ele entra na adolescência, a pressão ainda continua. Ele passa para a vida adulta, a pressão continua. Né? E muitas vezes esses filhos, olha só, se sentem desprezado, incapaz, eles se sentem impotentes, eles não acreditam no potencial dele, porque muitas vezes esse narcisista, esse cuidador narcisista, ele traz palavras de você não consegue, você é burro, você não foi planejado, ele sempre vai trazer uma palavra negativa. Você não é suficientemente bom para abraçar determinada carreira, você, enfim, se você fosse como seu irmão, talvez... Mari, é impressionante porque, assim, os pais deveriam ser as pessoas a cuidar, proteger e amar os filhos, né? Sim. E aí você me traz essa realidade que, né, a gente viu no caso que nós estudamos e agora essa realidade de uma pessoa, deixa eu ver se eu consigo resumir, que usa uma máscara social de ser o máximo, né? Uma pessoa completamente empoderada, né? Superior, mas que por dentro sente um vazio. Sim. E para que ela se sinta preenchida, ela vai ter que escolher uma vítima. E a vítima mais fácil para aquela pessoa são os filhos, porque não tem quem defenda. E dentre esses filhos, ele escolhe o filho preferido, ele escolhe a vítima. Sim. E se ele tiver muitos filhos, ele escolhe várias vítimas e vários preferidos? Sim. Como é que funciona? Sim. Ele sempre vai encontrar, a gente chama de fantoches. Eles precisam ter o suprimento. Eles vivem de suprimentos emocionais. O suprimento dele é o sofrimento, é ver a tua dor, é ver você chorar, é ver você ali. É tanto que muitos filhos, né, na adolescência, eles entram num quadro depressivo, onde é aquela adolescente que não consegue alcançar o objetivo na escola, eles geralmente tentam suicídios, eles se recolhem, são de poucas amizades, né? Até porque os pais, né, de forma geral, falando dos pais narcisistas, eles têm essa proibição. E os pais, eles sentem prazer em ver que aquele filho não vai para frente? Sim. Aí ele sente, eu sou melhor do que ele, eu sou superior porque ele não foi para frente? Tem alguns casos, Tícias, que os pais, o filho alcançou uma graduação, passou no vestibular, e o pai sempre quis ser aquilo, ou a mãe sempre quis estar ali, e ele não alcançou, não conseguiu. Então, ele gera falando para o filho que ele não vai conseguir, que o curso não é bom. Eu já tive no consultório uma mãe que o filho escolheu X curso e ela disse que ele não ia fazer aquilo. Que ele tinha que fazer o curso que ela é uma mãe narcisista. Isso faz muito tempo. Então, assim, a gente percebe aí, e esse adolescente, ele foi manipulado, ele deixou o curso que ele tanto quis, tá? E ele era meu paciente. E ele foi fazer o curso que a mãe idealizava para ela. É tanto que quando ele começou a fazer o curso, ela também começou, mas ela trancou. E ele foi feliz, Mari, nessa carreira? Não. Não. Então, gente, é muito importante. Isso aqui já é uma outra pauta, mas é muito importante que você observe que não é o que você acha que é o melhor para o futuro do seu filho. Às vezes, as pessoas muito machucadas pela vida e tal, nem sempre é o que vai fazê-lo feliz. Pessoas simples são muito melhor sucedidas do que pessoas que galgaram um lugar muito alto, mas são infelizes naquilo. Existem pessoas que fazem cursos de medicina, de direito, de economia, sei lá,
simplesmente porque os pais vão ficar felizes com aquele curso. E não é assim, gente. Existem cursos que podiam não ser cursos de status no passado e que o tempo muda, as coisas evoluem, existem cursos novos, principalmente cursos técnicos, né, que hoje em dia garantem um sustento muito maior do que aquela visão antiga e que vai fazer teu filho feliz. Então, pai, mãe, presta atenção, não se meta na escolha da profissão do seu filho. Se ele pedir, ajude com um teste vocacional, ou se você não puder, ajude a ver quais são os interesses. Se ele gosta, pelo menos das áreas, né, Mari? Sim. Se ele gosta das áreas de humanas, de exatas, de biológicas, mas, por favor, não determine o que o seu filho será no futuro. A escolha da carreira é uma escolha para a vida inteira. E quem vai exercer é a pessoa, não são os pais, né? A questão do... uma fala desse meu paciente, ele disse para mim assim, eu não vou conseguir ser um excelente profissional, mas eu vou fazer porque é ela que vai pagar. Então, isso causa um impacto, ele já começa numa carreira imaginando a incapacidade dele, né? E assim, a gente precisa deixar os nossos filhos seguir as escolhas dele. A profissão vai ser deles. Então, a gente não pode jogar os nossos sonhos em cima dos nossos filhos. Que a gente vai frustrá-los e vamos ficar frustrados porque a gente não vai ver eles brilhar como a gente imaginou. Eu falo a gente de uma forma geral, mas jogando para os pais narcisistas, eles vão também se sentir mais infelizes porque o filho não foi o destaque que eles sonhavam em si. Então, Mari, aquela história de que o pai acha que ele escolhendo melhor, ele está fazendo o filho feliz, não é verdadeira. Não é verdadeiro. Mari, eu me recordei aqui de determinadas personalidades, de pessoas públicas que dizem que precisaram se afastar dos pais para serem felizes. Isso é um filho de um pai narcisista? Provavelmente, né? Sim, provavelmente sim. Pelo menos é a fala desse paciente que eu vi. E também existem aquelas pessoas que precisam que os pais não estejam mais aqui para elas poderem desabrochar? Para elas poderem viver realmente o que elas vieram, o que elas querem viver, e não o que os pais querem que eles vivam. É lamentável a gente ouvir isso, porque hoje, com tantas informações, os filhos vão buscar. Então, eles começam a pesquisar sobre comportamentos, porque há uma comparação com os pais dos outros colegas, e aí eles começam a ver que tem algo errado. Então, eles começam, tanto que eles pedem para ir para a terapia para entender melhor esse comportamento dos pais. E essa pressão, ela não é exercida só enquanto criança. Às vezes, essa pressão é exercida num filho adulto. Sim, né? Ela dá continuidade. Um filho adulto que quer respeitar a vontade dos pais por ser um bom filho e acaba abrindo mão da sua felicidade para não frustrar os pais. Esse é o suprimento do narcisista. Às vezes, questões de escolha de gênero, Sim. Às vezes, questão de profissão, às vezes, de amores, né? E ali perdem a vida toda e, às vezes, só vão se libertar disso quando não estão mais próximos, não estão mais perto dos pais, na verdade. Então, existem pais que dedicam a vida inteira a manipular os filhos, a usar filhos como fantoches. Sim. Existe tratamento para isso, Mari? O transtorno narcisista não tem tratamento. Então, o tratamento é fortalecer o filho? O tratamento é a vítima que tem que ir buscar para que ela consiga entender e realmente sair daquele quadro. E aí ela se afasta? Ela se afasta. Ou então ela não deixa com que aquela pessoa passe a ter mais a influência que tinha. Na verdade, o narcisista com a vítima, ele precisa se afastar. O contato vai fazer com que algumas vezes ele continue manipulando essa vítima, independente de idade, independente de se é filho, se é esposa, se é amigos.
É um tema bem complexo, Mari, mas eu acho que já serviu para acender uma luz em muitas pessoas. Gente, se você, infelizmente, né, teve o triste destino de nascer numa família assim, procure ajuda, procure um terapeuta, procure ver se realmente você precisa se afastar daquela família para ser feliz. Eu agradeço a presença da doutora Mari Reis e continue interagindo com a gente através das redes sociais, @Triciatadros e YouTube Programa Triciatadros. Tchau!